Eu não gosto de fazer pilates. Ontem foi dia de pilates. Faço uma vez por semana. Aí tem gente que fala assim, não, pilates, por que você não faz academia holística, ginásticas holísticas? Aí o outro fala, não, o negócio é musculação. E aí você vai vendo essa quantidade de opções que a gente tem, né? Ah, não, faz a acupuntura. Eu estou com 62 anos e meu pai não teve nada disso. Nada disso. Eu me lembro que meu pai fazia determinados exercícios em casa, sozinho. Meu irmão, quando quis fazer exercício, ele comprou pelo correio um livrinho que ele fazia. Não tinha academia, não tinha personal trainer, não tinha nada disso. E aí isso tem a ver com essa visão que a gente precisa incorporar quando eu quero falar de trabalho, que é o assunto desse artigo. A gente tem que incorporar uma visão ampla do Sapiens, entender que nós somos uma tecnoespécie, a única do planeta. E pelo fato de nós sermos únicos, nós não temos a capacidade de fazer uma comparação positiva. A gente só faz comparação negativa. Explica, Nepô. Na comparação negativa, eu comparo com aquilo que eu não sou. Eu não sou um cavalo, eu não sou uma vaca, eu não sou um golfinho, eu não sou uma baleia. Mas o que me diferencia dessas espécies e o que é similar a essas espécies? Aí eu vou falando. Mas a comparação positiva, para a gente poder fazer uma comparação positiva, eu precisaria descobrir uma outra tecnoespécie no universo, em outros planetas, para eu poder comparar. E isso gera uma dificuldade, porque para a gente entender quem realmente nós somos, nós precisamos de uma capacidade de abstração um pouco maior. Você vai pegar aquela série que eu recomendo para vocês, que é uma série muito boa sobre inovação. Ali eu diria talvez que seria inovação organizacional, porque está se falando do FBI, né? Em que a gente tem o Unabomber. O Unabomber, ele se revolta contra as tecnologias e vai mandando bombas pelo correio para pessoas dentro das universidades para fazer uma espécie de terrorismo contra o mundo. Depois ele faz um manifesto contra as tecnologias. E depois tem um outro filme também, o Capitão América. O cara pega a família toda, vai para uma fazenda e questiona a chegada das tecnologias na sociedade. Só que o que acontece é o seguinte, as pessoas olham para as tecnologias, para a progressão das tecnologias, porque elas conseguem enxergar as tecnologias de maneira mais visível. Chega o carro, chega o avião, chega a máquina de lavar, chega a geladeira. Imagina a gente viver numa sociedade sem tudo isso. Sem agora o air fry, o micro-ondas, o aparelhinho que você tira a água do galão, agora o aspirador de pó robô que limpa a sua casa debaixo de tudo aqui e que tira a poeira. Imagina a gente viver num mundo sem tudo isso, sem um tênis para a gente poder correr. Antigamente a limitação da corrida também era isso, machucava o pé, não tinha tênis. Não tinha essa variedade de tênis que a gente tem hoje. Então a complexidade vai aumentando. Por quê? Por que a complexidade aumenta? Porque a gente gosta de fazer sexo e a gente vai aumentando a população. E esse aumento populacional, nós temos a Índia com 1,2 bilhões de habitantes, a China com 3, a gente com 200 e tantos milhões, os Estados Unidos com 500. Então isso vai gerando uma demanda.
A gente vai vivendo um espiral progressivo e isso vai gerando uma demanda por cada vez mais tecnologia. E a gente vai transferindo para as máquinas, os nossos problemas para que elas nos ajudem a resolver problemas cada vez mais complexos. E quando a gente fala em trabalho, o futuro do trabalho é um futuro em espiral. E aí nesse artigo tem uma frase que eu gostei, que eu vou dar o destaque nas frases de divulgação, que é o seguinte: não existe desemprego tecnológico, mas apenas reemprego. Vou repetir. Não existe desemprego tecnológico, mas apenas reemprego. Porque o Sapiens, pré-determinada tecnologia, é um Sapiens. Quando chega uma determinada tecnologia, ele passa a ser um outro Sapiens, mais sofisticado. As demandas do vovô e da vovó não são as demandas do meu pai e da minha mãe, e não são as demandas do Nepô, e não serão as demandas da Marina, dos meus filhos, Rodrigo, Jonas e Nina, e nem da Marina, minha netinha que vai nascer agora em setembro. São outras demandas, é outro Sapiens. E a partir dali você tem novas tecnologias e novos trabalhos que vão sendo criados e que aquele trabalho antigo vai sendo reempregado. Então você às vezes tem crises de pessoas que não conseguem praticar o reemprego. E a gente vai ter que, nesse novo cenário, né, criar possibilidades do reemprego progressivo. Como diz o Pierre Levy, pouca gente vai pegar vai trabalhar de um determinado jeito no início da carreira e vai chegar até o final da carreira com o mesmo emprego, com a mesma forma de trabalhar, porque as coisas vão se alterando no tempo. Então, esse artigo é um artigo que eu fiz provocado pelo livro do Marco Aurélio Salvino, que ele fez uma mentoria comigo e a gente conversou e ele lançou um livro falando sobre a hematologia do futuro. E ele fala que os médicos vão, de alguma forma, né, aumentar a sua capacidade de atendimento, de melhoria do atendimento, exatamente porque temos novas tecnologias que vão permitir os médicos terem um trabalho cada vez melhor em função disso. É isso. O que vocês dizem? Nepô, por que uma pessoa vai entrar na Bimodais para ser aluno, para fazer parte da escola? Qual é o motivo? Acho que o principal motivo, pela experiência, a gente vai completar 4 anos, é o seguinte: as pessoas precisam ter uma visão do macro cenário para tomar decisões do micro cenário, decisões de curto e médio prazo. Tanto decisões pessoais, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, e muitas vezes, né, se tem empresa, startups e tal, na sua vida empresarial. O que a gente apresenta? A gente apresenta um cenário geral, com foco no que está acontecendo, quais são as demandas que existem pessoais, e a gente fala aí de disruptores, a gente fala de excelência, a gente fala das mudanças necessárias, e a gente fala das mudanças profissionais. Qual é o método que a gente usa aqui na escola? O nosso método é o seguinte: pílulas diárias de 18 minutos. Não adianta você vir fazer um curso, ficar lá durante um período e depois você simplesmente ficar, entre aspas, abandonado, porque as coisas precisam ser o tempo todo colocadas no dia a dia. Então, todo dia eu produzo um áudio de 8 minutos para a internet e 10 minutos internos explicando, detalhando, mostrando as novidades, e a pessoa vai se ambientando com esse novo macro cenário e vai ganhando. As pessoas que estão na escola, tem gente que está há 3 anos e pouco, não sai por quê? Porque percebem
a vantagem que é ter essa visão mais ampla para poder tomar decisões no curto prazo. Vamos embora?